Boa noite, meu querido amigo ouvinte da Palavra de Deus. Graças a Deus, mais uma vez a gente se encontra aqui nos estúdios da TV Caipira, né? Dando início a mais um programa, O Alimento da Alma. Programa esse que tem como o seu objetivo de trazer as verdades, a verdade do Evangelho e da Palavra de Deus e todo o seu conteúdo para nosso proveito, para nosso enlevo espiritual, para que a gente possa caminhar dia após dia mais consciente daquilo que é voltado para as coisas de Deus e para que a gente possa tomar posse, né, da vitória e daquilo que Deus tem projetado para a nossa vida, né? Nessa noite a gente está aqui, graças a Deus, com os nossos amigos aí na técnica aí, o senhor Almeida, nosso querido irmão ali, tá aí com a gente aí. Graças a Deus por isso, porque sem eles é impossível a gente caminhar. Por isso que tem o pessoal que faz ali nos bastidores, mas que é o coração de tudo que gira aqui para trazer o melhor conteúdo da Palavra de Deus para você. Então, junto comigo, né, como de costume, a gente ora e pede para Deus a sua bênção, a sua graça, para a gente poder dar continuidade. Ore junto comigo. Senhor Deus eterno, nessa noite, diante da Tua presença mais uma vez, Pai, nos colocamos à Sua disposição para estar falando, Senhor, da Sua verdade, da Sua palavra, e que ela possa agregar e frutificar no coração desse ouvinte, no coração dessas pessoas que têm participado conosco, prestigiando, Senhor, a Sua obra, a Sua verdade, a Sua palavra. Que o Senhor toma-nos nas Tuas mãos como instrumento de bênção para a edificação de vidas através do Seu Espírito Santo. É o que nós lhe pedimos e humildemente lhe agradecemos nessa noite. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez a gente está aqui no intuito de poder estar expressando o melhor do coração de Deus para o seu coração. A gente não pede dinheiro, porque a gente tem uma firme convicção de que Deus, quando Ele chama, Ele capacita. Quando Deus capacita, Ele respalda. E quando respalda, Ele envia, né? Hoje muita gente faz comércio com a palavra de Deus e tantas outras coisas, do qual nós não fazemos isso. O intuito da gente é que você tenha uma vida abençoada na presença de Deus, tá? É por isso que hoje em dia, quem que não quer ser abençoado, né? Quem que não quer ser uma pessoa cheia das bênçãos? Só se o cara for louco. Eu quero, todo mundo quer. Mas nessa noite, mais do que ser abençoado, mais do que ser cheio da bênção, essa noite eu quero chamar a atenção para você que quer ser uma bênção nas mãos de Deus. A bênção, na sua definição, né, na sua definição mais simples, ela significa, né, bênção é igual a um favor divino, né? É igual alegria para alguém. Então a gente vai falar a respeito disso nessa noite, que bênção, ela é um favor divino. Então, o mais importante de que você ser abençoado é você ser uma bênção, é você ser um favor divino na vida de alguém, na vida de um ministério, na vida de uma família, na vida da sua família, né? Pessoas que querem agregar e ser bênção na mão de Deus. Então, nessa noite a gente vai estar falando a respeito disso. Mas, pastor Rafael, como é que eu faço para ser uma bênção? Como que eu vou conseguir ser uma bênção? A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio, capítulo 28, que se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos, então estas bênçãos te seguirão. Ali no caso, é de você ouvir e obedecer
tem uma consequência para a sua vida. Então você vai ser cercado de benefícios. Mas agora você ser um benefício, né? Aonde você está plantado, onde Deus te plantou para que você possa frutificar e semear. Como que fazemos isso para ser uma bênção na vida das pessoas, frutificando, semeando e levando o de melhor da vontade de Deus para a vida das pessoas? É simples. Você pega a sua Bíblia, abre no livro do Gênesis, capítulo 12, né? E a gente vai falar aqui de um personagem, tá? De um personagem muito conhecido, que é Abraão, mas aqui na época era Abrão ainda, tá? Gênesis capítulo 12, o versículo 1 e 2 apenas. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei ou farei de ti uma grande nação. E abençoar-te-ei ou te abençoarei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Amém? Só até aqui. A palavra de Deus nos diz que aqui nessa época, quando Deus chega em Abraão e fala para ele, sai da tua terra, diz a Bíblia, alguns versículos mais à frente, que Abraão tinha 75 anos de idade. É um senhor ali que tinha, por ofício, né, já é de família, fazer esculturas, né? As pessoas dizem que Abraão, a família deles fabricavam deuses. Eu creio que eles eram artesãos ali, escultores, entendeu? Então, eles pegavam as encomendas dos mais variado tipo e também como eles manejavam bem e conheciam essa arte, eles pegavam e faziam como um pintor, né? Como um escultor, né? Aquilo que ele vê, acha bonito e quer trazer à tona, ele vai e faz. Né? Não é que era só o ofício de fazer Deus, não. Então, tinha o pessoal pagão ali, então os caras faziam lá as suas estátuas, as suas esculturas, e era tudo para poder vender, para poder sustentar a família. E nisso eles foram ficando fortes ali em Padã. No caso, seria ali em Babel, né? A antiga Sinear, que eles estavam ali vivendo ali naquele lugar. Então, o que me chama a atenção é que quando Deus chega e fala para Abraão, sai da tua terra, a gente vê que ninguém mais e ninguém menos que o próprio Todo-Poderoso fala com ele e ele ouve. Então, para a gente trazer para a nossa realidade de como a gente pode ser uma bênção, um favor divino, ou um benefício para alguém, ou para o ministério, para a casa, independente, para a gente ser uma bênção, o primeiro norteio que eu vejo de acordo com as escrituras sagradas é que quando Deus chega nele e fala, sai da tua terra, da tua parentela e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vejo Deus falando para Abraão assim, olha Abraão, me obedeça. Me obedeça. Priorize a minha vontade na sua vida. E a Bíblia nos diz aos Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7, 8, se não me falha a memória, eu vou dar uma olhada aqui, que Abraão saiu para uma terra que ele não conhecia. Carta aos Hebreus.
capítulo 11. Aqui. Cadê o capítulo 11? Versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então eu fico imaginando uma pessoa que nunca ninguém chegou para ele e falou de Deus para ele. Uma pessoa que nunca chegou ninguém e pregou para ele, deu testemunho para ele. Simplesmente ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Aí eu imagino Abraão juntando as suas coisas, né? Albardando lá seus jumentos, seus camelos, pegando seus pertences, juntando, pegando Sara e o que o pessoal, à sua volta ali do seu convívio social, falava a respeito? Diz que Abraão estava ouvindo a voz de Deus, que juntou todas as suas coisas. Imagina bem uma pessoa que você vai chegar nele e falar: para onde você vai? Não, Deus mandou sair daqui. Deus mandou juntar minhas coisas e sair. Simplesmente sair. A ermo, sem rumo, vem para uma terra que eu vou te mostrar. E a palavra de Deus fala que ele saiu para uma terra que ele não conhecia. Será que hoje, se Deus chegar na pessoa e dizer para a pessoa assim, vamos para determinado lugar, chegar lá eu vou falar para você o que você deve fazer. Será que a pessoa vai obedecer? Então, às vezes eu fico imaginando, me pega a imaginar. Tipo, se fosse eu, o pastor Rafael, nessa situação. É fácil a gente falar assim das pessoas, né? A gente lê assim, nossa, o cara pegou e mas tem que ser desse jeito mesmo, força. Não, mas se é com você? Será que na sua fragilidade humana você ia, né? É que tem uma coisa que a gente tem que ter, a gente carrega com a gente, é discernimento, tá? Então, quando Deus falou com Abraão lá no seu íntimo, não é negócio de eu sentir, não, porque não tem esse dom na Bíblia. Eu sinto, eu senti isso, não. Não tem esse dom de sentir na Bíblia. Tá? Deus só age na certeza. Ele é firme com a fé, que nem a fé. É a firme convicção das coisas que não se vê, mas que se espera. É como diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Preste bem atenção. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, o próprio Jesus fala assim, se vós, ou seja, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vô-lo será concedido, porque nisso é glorificado o nome do Pai. Aí você pega aquela passagem igual muitos fazem hoje, peraí, é uma promessa. É uma promessa. Se a gente está nele, ele está em nós, nós pode pedir o que nós quiser. E ali está falando tudo. Pede tudo. Aí, por exemplo, eu vou e falo, Pai, eu estou em você, o Senhor está em mim, então eu quero a International Paper para mim. Você acha que Deus vai dar, irmão? Sendo que você não tem capacidade para administrar aquele negócio. Mas fala tudo. É tudo. Mas relacionado ao seu alcance, à sua capacidade. Não é, Senhor, eu quero uma Ferrari. Deus dá. Eu creio, Deus dá. Mas como é que você vai fazer com o imposto? Como é que você vai fazer com o IPVA?
Como é que você vai fazer para andar com a Ferrari nessas ruas buracadas da nossa cidade? Né? Quando não é buraco, é lombada. Quando é lombada, é valeta. Não tem como você aproveitar disso. Então é até desinteligente um negócio desse. Agora, se é lá para a Alemanha, que é o melhor trânsito do mundo, não tem limite de velocidade e a taxa de acidente é baixinha, beleza. Né? Aí já é capacidade já maravilhosa. Deus faz essas coisas. Mas que nem eu estou colocando, então você tem que prestar atenção aonde a sua mão alcança, o seu passo. Então esse tudo é de acordo com a minha capacidade. Agora, quando você não tem capacidade para administrar algo e está no projeto de Deus, Ele capacita você. Tá? Que foi o caso que aconteceu com Daniel. Daniel capítulo 1, versículos 6, 7, 8, 9, ali a gente vê um exemplo maravilhoso que acentuou no coração dele. E ele foi bem sucedido nisso, mesmo sendo cativo. Tá bom? Então o primeiro passo é esse. É a gente estar, o primeiro norteio, obedecendo. Então quando você obedece, na maioria das vezes as pessoas, elas não entendem o propósito de Deus na sua vida, né? E você acaba entrando em conflito. As pessoas vêm e querem fazer que nem os inimigos de Neemias na restauração do muro, que é arrastar para o vale de Ono. É onde vem palavras que ao invés de, tá ficando louco, né? Você acha, tá ouvindo a voz de Deus, falou que ouviu a voz de Deus. Né? Então quando a gente tem um discernimento, irmão, você tem certeza quando é Deus que fala com você através da sua palavra, através da sua verdade. Tá, não precisa ter circo, igual a gente vê várias localidades aí que o cara cai, aí tem que cobrir as irmãs com paninho para não aparecer nada, e aquela anarquia toda. Deus, ele não é um Deus de confusão, né? E muitas das vezes as pessoas confundem a profecia bíblica, que ela tem, biblicamente falando, 3 pilares fundamentais, que é exortar, edificar e consolar. Que passa disso, já não procede. O próprio Jesus ensinou no Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo, creio que o versículo 37, ou seja, o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Então, quando você ouve a voz de Deus, você tem certeza. E quando você tem certeza, você caminha de acordo com os princípios que Deus estabeleceu para a sua vida. Aí você não muda nem para a direita nem para a esquerda, para que você possa ser uma bênção na presença de Deus. Então o primeiro norteio que eu vejo é esse. Quando Deus fala para Abraão, sai daí e vem para onde eu vou te mandar, tipo, obedece. Deus deu uma ordem, ele já acatou. Agora às vezes Deus fala, Deus sinala para a gente fica, né? Titubeando entre 2 pensamentos. E quando, até uma vez eu ouvi uma pessoa, acho que foi um pastor muito amigo meu, que uma vez na sua ministração ele estava dizendo a respeito disso. Ele fez uma analogia, né, como uma inundação. Que a água começou a subir naquela localidade, e o cara, meu Deus, me ajuda, me tira daqui e tal. Aí passou um senhorzinho de barco, sobe aí, vamos embora. Não, Deus vai me tirar daqui. Aí começou a subir de novo, a água já estava para o umbigo do cara, meu Deus, me ajuda e tal. Aí passou outro senhorzinho, já estava com uma boia, vamos, agarra aí, vamos embora. Não, Deus vai me tirar daqui. Aí já estava com a água no pescoço, já helicóptero, bote salva-vidas, os caras, vamos, sai daí. Não, Deus vai me tirar daqui, eu tenho convicção de que Deus vai me tirar daqui. Aí, pum, cobriu o cara. Morreu afogado, chegou lá no céu, o senhor não ia me ajudar? Falou, mandei um barco, mandei uma boia, mandei um helicóptero, você não quis. Uma analogia até inteligente, eu vi a respeito disso, falei, mas não é que tem razão mesmo? Às vezes a saída está mais perto, mas é a gente que quer escolher. E no caso Abraão não, juntou as coisas dele e saiu fincado. Foi que foi. E passou os perrengues na caminhada. Mas ele queria ser uma bênção na mão de Deus. É por isso que quando eu olho
para o Gênesis 12 e vejo Deus falando para Abraão, a segunda coisa que eu vejo ali é Deus falando para ele: olha, Abraão, me prioriza. Eu quero ser o primeiro na sua vida. Será que será que você, será que nós temos priorizado Deus na nossa vida? O que é priorizar Deus? É viver enfurnado dentro da igreja? É orar 10 horas, igual muitos falam por aí que já leu a Bíblia trocentas vezes e de joelho, né, leu a Bíblia inteira. Aí diz que chegou uma pessoa lá e se pudesse fazer um pedido para Deus, o que você ia fazer? Eu ia pedir para ler mais um pouco e chegar na compreensão, né? Então, acho muito difícil, tá, acreditar numa coisa dessa na atualidade que a gente vive. Entendeu? A prioridade que Deus fala é que devemos priorizar a sua vontade na nossa vida. Mas isso não é com a quantidade excessiva do serviço religioso, mas é com a qualidade que você dispõe para Deus nas suas orações, no seu convívio com o próximo, no seu convívio com os colegas de trabalho, os colegas de faculdade, os colegas do cursinho, os colegas do futebol, né, os colegas da luta, porque tem uma galera aí que gosta do MMA, eu particularmente gosto, não pratico, mas gosto muito. Tá? Tem uns irmãos, são jiu-jiteiro, outros gostam do Thai, né? Então como é que é a convivência social no esporte, na vida de lazer, né? Lá na chácara, na festa, com os amigos, com os parentes, com o pessoal, como é que é lá? Né? Batendo? Então a gente precisa ver se a gente está dando a priori para as coisas de Deus na nossa vida. Se a gente está priorizando Deus. Então, dentro disso, priorizar a vontade de Deus não é você fazer um propósito, eu vou evangelizar lá dentro da empresa esse ano inteiro. Não. Isso vai significar que você vai ser o chato da turma o ano inteiro. Não é por muito falar que a gente é ouvido, tá? Mas é o seu convívio, priorizando a vontade de Deus, sabendo dividir o tempo para poder estar estudando, para poder estar se aperfeiçoando, seja na área profissional, né? Seja na área para você poder ter um conhecimento mais aprofundado de algo, ou você quer se formar em alguma coisa, mas saber administrar o seu tempo para com Deus, saber ter o coração grato e priorizar a vontade dele na sua vida. Agora não é só porque você aceitou Jesus, você quer mudança de vida, você tem que pegar de uma forma radical e virar a sua vida de ponta cabeça, abraçando os moldes da religião. Né? Caráter, hombridade, humildade, mansidão, comprometimento, pontualidade. Isso aí é coisa de todo ser humano. Entendeu? E isso aí o inimigo não teme. Isso aí é até uma questão de ética e moral, segundo os moldes do mundo. Mas quando a pessoa prioriza a vontade de Deus,
sabe separar as coisas. Olha, esse tempo eu vou dedicar a Deus, esse dia eu vou dedicar ao meu Deus, tá? Hoje eu vou fazer uma leitura. Não adianta o cara ler de Gênesis a Apocalipse e cultuar o livro e não prestar atenção nas revelações que ele traz, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A religião ela já pega, ela ensina o cara a repetir o que o outro fala, né? É o papagaio de pirata, enquanto a palavra de Deus não, ela é viva e eficaz. Ela vibra dentro da pessoa que tem um comprometimento para com Deus e aquele desejo de ser uma bênção. Ele sabe, olha, uma vez eu escrevi no meu Facebook assim, que Deus abençoe, né? Aqueles que falam muito, porque aquele que sabe a hora de falar já é abençoado. Então, tudo tem um momento. Você não precisa insistir, você não precisa forçar. A situação ela é criada. E quando você prioriza a vontade de Deus na sua vida, você sabe entrar e você sabe sair. Não gera conflito. Não é antagônico aquilo que é espiritual, como Paulo ensinou lá nos Gálatas, do capítulo 5, a respeito do fruto da carne e do fruto do Espírito, a partir do versículo 16 em diante. A gente vê que o fruto do Espírito é paz, é gozo, é longanimidade, é temperança. Fora isso, o que gera porfia, que é discussão, lascívia, emulação, inveja, né, sentimento faccioso, entendeu? Às vezes você vê, eu tenho um exemplo, tem uma igreja no fundo de casa. Você vê que o cara lá, ele, nossa, parece que vai chover fogo do céu. Só que não olha para a cara do membro dele. Entendeu? Passa perto das pessoas, faz de conta que não conhece. Isso aí é sentimento faccioso. Eu não creio que um coração cheio do Espírito Santo de Deus se porta dessa forma. Uma pessoa que tem inveja da outra, o cara pode rolar por debaixo do banco e entender de todos os mistérios do céu, do universo, do inferno, de onde quer que seja. Mas isso ainda não é priorizar a vontade de Deus na vida. Porque quando ele prioriza a vontade de Deus na vida, ele sabe que ele tem que servir e não ser visto. Ele faz com excelência, ele faz com amor, porque ele não aguarda a recompensa ou aplauso de quem está à sua esquerda e à sua direita. Ele não se embaraça, como Paulo diz, com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele a quem eu estou. Então a gente aprende que o compromisso primeiro é com Deus. Por que Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele? Porque fiel é a sua palavra. Porque quem tem compromisso com Deus tem fidelidade com a palavra de Deus, mesmo que a pessoa erre. Porque ninguém é perfeito, mas ele erra sendo como um acidente na vida dele. E ainda assim segue priorizando a vontade de Deus. Existem pessoas dignas de respeito, existem pessoas que não têm essa dignidade, existem. Mas quem ama, perdoa. Por quê? Porque ele sabe que ele também necessita ser perdoado. Como Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem? Os nossos devedores. Quando a gente está devendo, é complicado, né? Mas e quando alguém está devendo para a gente? E quem que não tem dívida hoje? Quem que não tem? Atira a primeira pedra. Faz parte da vida. Mas quando você prioriza Deus, você tem equilíbrio, né? Também não pode ser também mão de vaca, né, irmão? Tem que pegar e tem que ter uma vida abençoada, tem que ter moderação em tudo, tá bom?
Priorizar Deus. Primeiro, obedecer a Deus. Segundo, priorizar a sua vontade. Quando você prioriza Deus na sua vida, é progresso. É maravilhoso isso. Começa a passar uns processos de transformação na vida, aonde você espiritualmente começa de uma forma gradativa, ter aquela dosagem de impulsionamento para que você tenha uma vida muito abençoada. É onde as visões se abrem, é onde o sobrenatural começa a acontecer na sua vida. Eu já tive experiência aqui com um pastor querido, né, que hoje está lá em Rondônia, pastor José Luiz Alves, né, até queria mandar um abraço também para o pastor Luismar Gentil, da Igreja Betel, que foi ele que ganhou José Luiz para Jesus, né, uma pessoa que jejuava 3 dias direto, irmão. Uma pessoa que priorizava Deus na vida, né, sem loucuras nem nada, mas era uma pessoa usadíssima na mão de Deus. Quando eu via aquilo, eu ficava pasmo. Era um cara que pisava dentro do ônibus, o demônio se manifestava dentro do circular. Ele ia e orava e o mal saía. Pessoas que a gente dá testemunho, que a gente teve o prazer de estar aprendendo junto. Entendeu? Pessoas que inspiram e dão saudade, né? Mas que tem um tratamento de Deus na vida, só quem viveu junto para saber, né? É uma coisa assim que a gente não vai comentar, mas era uma pessoa que profetizava e acontecia, principalmente na vida dele. Coisa maravilhosa, né? E assim é na vida minha e na sua vida. A gente tem que profetizar e tem que acontecer. Eu já dei um testemunho aqui nos programas passados aqui, né? Que quando eu iniciei, a gente era de uma rapaziadinha arteira, porque eu fui bem intempestivo na minha juventude. Então, tinha uma galera ali. Aí no meio lá tinha um, quando eu comecei para a igreja, o cara não acreditou. E tirava sarro. E rolava para lá e para cá. Aí a gente se distanciou, né? Depois a gente foi se encontrar lá na Mali. Fui trabalhar lá e estava lá. E vinha, tirava sarro e tal. Aí um dia no vestiário, eu estava lá sozinho, estava fazendo hora. Me lembro como se fosse ontem, né? O último corredor do vestiário central, ele chegou em mim com os papéis na mão. Olho cheio de água, chorando. Filho pequeno. Falou, irmão, tá assim, assim, assado comigo, é maligno, tá? Já está em estágio avançado já, eu não sei mais o que fazer. Ô, irmão, eu estava sem camisa porque eu estava trocando de roupa, porque eu ia para o serviço, né? Trabalhar na fundição. Falei, ajoelha aí, você crê? Eu creio. Coloquei a mão na cabeça dele, foi uma oração simples. Foi 2, 3 minutos. O rapaz saiu, eu fui para o meu serviço. Passou alguns dias, ele veio me procurar. Diz que o médico estava bobo, que nem tinha iniciado o tratamento. Um monte de papel, uma pilha de papel na mão para ver. O cara não tinha mais nada. Foi curado. Às vezes as pessoas não dão nada para você. Às vezes não adianta também você querer ficar recebendo das pessoas. Mas quando você prioriza Deus na sua vida, você coloca a mão e intercede, o milagre acontece. A pessoa é curada do câncer na hora. Eu fui visitar um senhor na Santa Casa de Mogi Guaçu, o senhor José Mauri, na época, estava no leito de enfermidade, seus últimos dias, e havia um outro do lado lá que estava em coma já há um tempo. E a gente foi orar para um. Mas o propósito de Deus era recolher um que estava em coma ali já fazia um tempo, se não me engano, 7 meses, foi restabelecido na hora. Parou a UTI. E ali que tinha um pessoal da visita,
E todo mundo queria oração. Uma coisa assim que não tem como eu explicar para você o prazer, o gozo, o gosto de ver Deus agindo na sua vida através das suas mãos. De uma simples ministração, a pessoa receber a bênção. Às vezes somos imbuídos a caminhar e trilhar um caminho que parece que acabou tudo, que não tem mais isso. As pessoas, eu me peguei pensando, muitas das vezes lá atrás, que nem aqui agora nessa ministração, né? O que mudou? O homem ou Deus? Com certeza Deus não muda. Quando Deus chamou Moisés, através daquela sarça ardente, Deus passou uma ordem para ele. Deus deu uma caminhada para que ele fizesse. E Moisés priorizou Deus na vida dele, até que de princípio ele não queria. Êxodo capítulo 4, versículo 11, se não me falha a memória, ele pega e diz para Deus que ele era uma pessoa de lábios pesados. Uns falam que ele era gago, que ele era isso. Eu acho que ele chegava e dava no meio. Não sei falar, palizar. Mas isso é uma teoria. Porque no Salmo de número 15, a palavra de Deus diz que, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e fala verazmente segundo o seu coração. Então, quando Moisés falou isso para Deus, Deus já deu no meio. Falou, por um acaso não foi eu que fiz a boca do homem? Mas segundo a misericórdia de Deus, ele encaixou Arão no ministério. Mas tiveram sucesso. Teve hora que ele tremeu na base, mas priorizou Deus na vida. E assim foi com Abraão. Porque é Deus que fez a promessa. Olha, sai da tua terra, da tua parentela, vem para onde eu vou te mostrar, porque é eu que vou fazer. E depois de ser feito, aí que Deus fala para ele, tu serás uma bênção. Tem um processo. Porque além de obedecer à voz de Deus, ele teve que priorizar a voz de Deus. E a terceira e última parte, além de você obedecer, além de você priorizar, você tem que estar num lugar, numa localidade. E o homem e a mulher de Deus, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Não tem outro lugar. É no centro da vontade, no centro do querer de Deus. Não estou falando que você tem que estar no centro da igreja. Não estou falando que você tem que estar no centro da comunidade. Não estou falando que você não pode perder um dia de culto, um dia de reunião. Não estou falando que você não pode perder uma santa ceia. Não estou falando que você não pode ficar na sua casa assistindo um filme, uma minissérie. Não. Você tem que estar no centro da vontade de Deus. E às vezes você estando no centro da vontade de Deus, parece que as coisas não fluem. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a gente vê uma passagem ali a respeito de Paulo. Eu não me recordo se a partir do versículo 9, né, o tempo tá fluindo, então eu não vou dar uma olhada, mas aí na sua casa, no capítulo 16, você dá uma acompanhada depois aí. Creio que a partir do versículo 9, Paulo ele queria ir para a Turquia, que é a Ásia Menor, diz a palavra de Deus. Mas Deus queria que ele fosse para a Europa. Quem que era Paulo? Paulo, o último dos apóstolos, ele teve um encontro, Jesus marcou um encontro com ele na estrada de Damasco. Uma pessoa que o próprio Jesus chamou, olha, você para mim é um vaso escolhido. O próprio Cristo disse que ele era um vaso escolhido.
Paulo, na minha opinião, é o segundo homem do cristianismo. Escreveu a maioria das epístolas doutrinárias. Tá? Um exemplo. E ali ele queria ir para um lugar e o Espírito Santo de Deus impediu ele 3 vezes, até que ele teve um sonho, onde aparecia um homem e falava, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Aí sai Paulo e Silas. Eles passam por Derbe, chegam em Listra. Aí chega lá, já liberta Lídia, né? Daquele espírito de adivinhação. E causa um alvoroço naquela comunidade. Aonde que eles acabaram com o ganha-pão dos cabeças ali. E foi parar os 2 na prisão. E chegou lá na prisão, preso no tronco, apanharam. Levaram uma piaba. Mas os caras estavam no centro da vontade de Deus. Ele queria ir para um lugar. Você acha que às vezes passa na cabeça da gente, nossa, mas se eu tivesse ido por lá, eu estava melhor que aqui. Como é que estava a mente de Paulo e de Silas naquele momento? Ele queria ir para um lado, Deus mandou ele para o outro. Chegou no outro lado, foi preso e apanhou. Só que aí perto da meia-noite, a hora mais escura, parecia que estava tudo perdido. Os 2 começaram a louvar a Deus. Os lombos ardendo, irmão. Né? Começaram a louvar, glorificar o nome santo do Senhor. E o que aconteceu? O alicerce daquela prisão foi sacudido. O prédio foi abalado. As portas todas abriram da cela. O carcereiro chegou, entrou em choque. A hora que ele ia lançar a mão da sua vida, Paulo aparece, fala para ele, não faça isso. Está todo mundo aqui. Ó. Aquilo serviu de testemunho para todos aqueles presos, para ver quem que era Deus. E ali Paulo lança uma palavra que atravessa a plenitude dos tempos e acerta a mim e a você hoje em cheio. Ele pega e fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então tome posse dessa palavra nessa noite. Abraão ouviu e obedeceu a Deus, priorizou a Deus, e ele estava aonde Deus queria que ele estivesse, no centro da sua vontade. Então, uma palavra de reflexão para mim e para você nessa noite, que nós venhamos a olhar para dentro de nós e ver se a gente está no centro da vontade de Deus, tá? Se a gente está priorizando a vontade de Deus e se a gente está obedecendo a voz do nosso Deus. Só dessa maneira, tá? Só dessa maneira, você e eu somos e seremos uma bênção. Aí, quando a gente for bênção, a gente pode abençoar. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Beleza? Você só ama se você for amado. Você só abençoa se você for abençoado. E quer ser mais abençoado do que ouvir uma palavra maravilhosa dessa, do coração de Deus para o seu coração, aqui na programação da TV Caipira, o alimento da alma? Que Deus os abençoe e continue abençoando a sua vida. Lembre-se bem disso, tá? Obedeça, prioriza e esteja no centro da vontade de Deus, e com certeza as bênçãos de Deus chegam até você. Continue fazendo a coisa certa, mesmo que você não esteja vendo. Não importa a opinião de A e de B, desde que você esteja centrado no centro do querer e da vontade de Deus, tá bom? Vou fazer uma simples oração agora e dar um encerramento do programa para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Senhor Deus eterno, em cuja presença nos encontramos, eu te agradeço, ó Deus, por essa programação. Te agradeço pelos nossos irmãos da técnica. Te agradeço por cada família alcançada e que essa palavra venha frutificar na vida dos teus filhos, abençoando cada vez mais, Pai, e levantando-nos diante da tua presença para sermos bênção,
para sermos canal de bênção, para que possamos estar caminhando cada vez mais abençoados diante da Tua presença, segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade, segundo a necessidade de cada um. É o que eu lhe peço e lhe agradeço humildemente em nome de Jesus. Amém. Até mais.